Olá, tudo em paz? Deus abençoe você. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Coisas do Alto. Estamos iniciando mais um trimestre aí de lições bíblicas dominicais, né? A aula foi no domingo, mas aqui no canal você vai poder rever a aula que você assistiu lá de uma forma sintética, breve, e também é uma oportunidade para você que não pôde ir à aula nesse fim de semana na tua igreja, acompanhar a lição. Aqui você tem um breve resumo. É claro que isso não te isenta da oportunidade, da responsabilidade de poder ir à aula na escola bíblica dominical lá na igreja aos domingos. É muito mais importante, porque aqui você apenas vai ter um breve resumo de tudo isso. E olha só, pessoal aí da minha igreja, né, que sabe onde eu frequento, eu não fugi da aula não, tá? Na verdade, esse domingo eu estive numa congregação menor, numa outra cidade, ajudando lá também na escola bíblica dominical. Mas estarei de volta com vocês aí, pode ter certeza disso, tá bom? Neste trimestre nós vamos aprender um pouquinho sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, aqui ó, o tema da revista, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Infelizmente a igreja vem vivendo diversos ataques e é sobre isso que nós vamos conversar ao longo desse trimestre e quais são as formas que nós temos de neutralizar esses ataques do inimigo. Para isso eu convido você a se inscrever nesse canal e acompanhar as nossas lições bíblicas semanais e aprender como manusear bem a Bíblia, que é a nossa grande arma contra os ataques do inimigo. Deixa também o seu like, o seu joinha. Toda vez que você coloca o teu like aí, o YouTube entende que esse vídeo ele é importante, ele passa para mais pessoas assistirem também. E assim você me ajuda a evangelizar, você me ajuda a levar a mensagem da palavra de Deus também para outras pessoas. Você sabe o que é sutileza? Ser sutil. Sutileza é fazer algo de modo discreto, meio de leve, para que ninguém perceba. É chegar de mansinho. E detalhe, com uma certa inteligência. E essa sutileza ela pode ser tanto utilizada para o bem quanto para o mal. Pois bem, irmãos e irmãs, o inimigo, vamos falar claramente, o Satanás, ele chega exatamente dessa forma para destruir a igreja. Ele chega de uma forma sutil para atacar a igreja de Cristo e destruir os valores por ela constituídos em Deus. E neste trimestre nós vamos identificar cada uma dessas setas inflamadas do maligno, mas que são jogadas contra nós de forma tão sutil que nós nem percebemos, nem estamos sentindo que somos atacados e acabamos aceitando tudo numa boa, sem mesmo perceber que estamos sendo destruídos e colocando a nossa fé em risco. O nosso tema principal será exatamente esse que eu mostrei para vocês no início desse vídeo. Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu até gostei muito dessa ilustração aqui, muito criativa, percebam, que aqui nós temos um soldado, né, com um escudo aqui, com umas setas inflamadas, tá vendo? Alguns arcos, não, flechas, né? Desculpe, são flechas, né, atiradas com uma chama e ele está assim meio que defendendo com o escudo, né? Essas setas inflamadas do maligno. Nossa primeira lição da escola bíblica dominical deste trimestre teve como tema as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, a nossa primeira lição. Na primeira parte desta lição, nós vimos que de todos os ataques que o inimigo realiza contra nós, é possível que estejamos sempre preparados para neutralizar. E sabe por que nós estamos preparados? Porque o próprio Deus nos avisa antes. Sim, Deus nos mostra que vai acontecer alguma coisa. Ele nos mostra o que vai acontecer para que estejamos preparados para enfrentar. Mas infelizmente, na maioria das vezes, nós não damos ouvidos e não acreditamos e achamos que tudo não passa de conversa.
Foi assim no tempo de José, um dos filhos de Jacó, quando ele teve um sonho, né? Deus lhe deu um sonho, e ele quis contar para os seus irmãos que em seu sonho ele e os demais irmãos estavam ali no campo colhendo feixes de trigo, e de repente o feixe de José se levantou diante deles, e os feixes dos demais irmãos se inclinavam ao feixe de José. Era apenas um aviso de Deus de que mais tarde haveria uma grande fome na região. E José, que foi vendido por seus irmãos, mais tarde se tornou governador do Egito e livrou os próprios irmãos de uma grande fome que assolou aquela região onde eles viviam. Irmãos, essa história é linda e ela está lá no livro do Gênesis, a partir do capítulo 37. Vale muito a pena, vai lá depois e dá uma conferida, leia essa história. Este foi apenas um exemplo de que Deus nos avisa do que está para acontecer, para que não sejamos apanhados de surpresa. Sobre isso, veja o que Deus fala por meio do profeta Daniel. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Irmãos, são diversas as formas como Deus nos avisa do que está por vir para estarmos preparados, principalmente ao que se refere à reta final que a igreja está vivendo, ou seja, os últimos tempos, né? A palavra de Deus, inclusive, nos avisa lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, da seguinte forma: o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vejam que alerta grave que o Senhor nos dá. Você sabe o que é apostatar da fé? É se distanciar, é se afastar de Deus, é separar-se de Deus, correndo o risco até mesmo de perder a oportunidade da graça e da salvação. Infelizmente, isso já vem acontecendo. Muitas pessoas que eram apegadas a Deus, tinham uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de igreja, simplesmente se afastaram, se apostataram da fé. Portanto, irmãos, a igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nessa reta final, porque nós somos avisados de que isso aconteceria. No segundo ponto da lição, nós aprendemos que a natureza deste ataque, ela pode ser tanto espiritual quanto moral. Espiritual, porque, como o próprio apóstolo Paulo nos diz, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 12. Percebam, irmãos e irmãs, que nossa luta é muito mais espiritual para vencermos as batalhas do inimigo. Mas os ataques sutis do maligno podem ser também de natureza moral, ou seja, cauterizando a mentalidade das pessoas para que acreditem em valores e mentiras que não convergem para Deus. As pessoas cada vez mais estão acreditando em valores que só levam à destruição de si próprio, da sua mente e até mesmo da família. As pessoas estão cada vez mais insensíveis para discernir o que é certo e o que é errado. E o pior de tudo é que essas pessoas realizam práticas que acreditam que não tem problema nenhum. É lamentável. Bom, no terceiro ponto da lição nós vimos quais são as esferas dos ataques do inimigo, ou seja, onde ele mais ataca para destruir a igreja de Cristo, que somos nós. A primeira esfera é exatamente a religiosa, ou seja, muitas pessoas, como já dissemos, se afastam da igreja, se apostatam da fé, porque o inimigo sutilmente os convenceu de que não precisam da igreja para viver a fé. Aliás, temos uma lição futuramente aqui na revista só sobre esse tema. Nós vamos tratar disso mais tarde. E o pior de tudo, irmãos, é que há pessoas que não só se afastam da igreja, como se tornam inimigos dela também. Simplesmente porque a igreja não aprova os desvalores e esses maus costumes que essas pessoas estão vivendo.
Eu teria até muito mais para falar sobre esse assunto, mas o nosso tempo aqui é curto. A outra esfera que Satanás tem atacado a Igreja de Cristo é a esfera social, e particularmente a família. Sim, o inimigo, ele quer e tem o prazer de destruir a família, porque a família é uma instituição criada por Deus. A maior fúria do diabo é contra a família, porque ele sabe que se nós tivermos famílias fracas, teremos também uma igreja fraca. Bom, finalmente, na nossa lição dessa semana, nós também aprendemos que para neutralizar as armadilhas sutis do maligno, Deus nos guarnece de duas poderosas armas. A palavra de Deus, está aqui a minha Bíblia, a palavra de Deus, e também a oração. Sim, irmãos, ler a Bíblia como manual para a vida, mas sobretudo aprender a manuseá-la, conhecê-la, aprender mais de Deus a partir dela, é uma forma eficaz de vencermos as setas inflamadas de Satanás. E como eu disse, a outra arma é a oração. A oração deixa o mundo espiritual do mal em completa desvantagem, porque a oração nos aproxima de Deus, e o que o diabo mais quer é nos afastar do Senhor para nós nos perdermos eternamente. Porque ele sabe que ele será derrotado. Então, quanto mais gente, quanto mais pessoas ele puder levar com ele, mais feliz ele fica em tirar aqueles que pertencem a Deus e levar para ele. Que possamos nos revestir de toda a armadura de Deus para neutralizarmos destes ataques sutis do inimigo. Compartilhe esse vídeo com o seu grupo, com a sua família, com seus amigos. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, ative o sininho aí também para você receber as notificações dos próximos vídeos. E que Deus te abençoe grande e poderosamente. Um grande abraço. Fique em paz.